tem um coração fiel. Não é verdade? Você tem um coração fiel. Você também. E é esse teu coração fiel que te coloca em outro patamar. Que te coloca em outro nível. Você é a ovelha que quando faz algo errado, bota a mão na consciência e pede perdão. Você é a ovelha que quando erra em algum momento, você rapidamente dobra os joelhos, ora e se conserta no altar. E essa decisão que você tomou de se consertar no altar, para ser correta nos caminhos do Senhor, continuando sendo honesta, renunciando ao erro, ao pecado, foi a melhor decisão da sua vida. A melhor de todas. E não se preocupa muito com tudo isso. Você tem que se preocupar, mas não tanto. Porque senão tu não vive. Não se preocupa muito com tudo isso, senão você não vive. Você não pode se preocupar assim. Você tem que confiar. Então você vai escrever nos comentários. Eu vou confiar. Deixa eu ler aqui. Cadê? Escreve, eu vou confiar. Minha filha, se inscreve nesse canal. Se inscreve aqui nesse canal, é de Deus. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Eu não sei por que eu sofro tanto. Eu vou te dizer por que você sofre tanto. Ah, pastor, é porque eu fiz escolhas erradas. Não é só por isso. Tem algo que você precisa saber. Você confia demais nas pessoas. Alguém aqui se entrega rapidamente, se doa demais. Você não pode ir com muita sede ao pote, minha filha. Você tem que ir com calma, com cautela. Você tem que ir com cuidado. Você tem que ir com muito cuidado. Você tem que conhecer a pessoa primeiro. Isso demanda um tempo. Não é rápido. Você tem que ter essa paciência para você conhecer primeiro a pessoa para depois se doar ou não. E quando você conhece pessoas erradas, você acaba fechando o seu coração para as pessoas certas. Não feche seu coração agora para essa mensagem, para essa revelação, para as profecias. Não feche o seu coração. Porque na sua cabeça você às vezes até pensa, é mais um homem, é mais um pastor, é mais um amigo, é mais um amigo. Não, não é mais uma igreja, não é mais um ministério, não é. Abra o teu coração para quem Deus colocou na tua vida e não abra o teu coração para pessoas que o Senhor não colocou. E sabe como você identifica isso facilmente? Observando o comportamento. Ninguém consegue maquiar um personagem por muito tempo. Aos poucos, a conduta da pessoa revela o caráter dela. E se a pessoa não sustenta o que fala, não é digna de ter você ao lado, nem no coração. Muita gente fala por falar, porque querem ficar bem, na fita com todos. Presta bem atenção no que eu estou falando. Sobe o teu coração para a pessoa que vai te trazer segurança, paz e conforto. Vou repetir porque alguém aqui não entendeu. Só abra o teu coração para a pessoa que vai te trazer paz, conforto e segurança. E mesmo assim, vá com cautela.
Será que você entende o que eu estou falando? Mesmo assim, vá com cautela. Sabe qual foi o grande erro de José? Dos grandes erros de José? Confiar em quem estava muito perto dele. Uau! Esse jovem rapaz confiou em quem estava muito perto dele. Abriu o coração para quem não gostava dele. Isso é tão sério. Você tem que ir devagar. Você não pode ir com muita sede ao pote. José sonhou e quis compartilhar um sonho com pessoas que não gostavam dele. E quando ele compartilha um sonho do coração, um sonho de Deus, ele começa a ter muitos inimigos dentro da própria casa. Anthony, Deus abençoe. Anthony, é para você, filho. Você tem sonhos que você não pode compartilhar com pessoas próximas, inclusive da própria casa. Família, amigos. Porque tem pessoas que vão te amar por causa do sonho, mas tem pessoas que vão até poder odiar. Pegou, minha filha? Eu sei que a gente tem uma necessidade de compartilhar coisas boas vindo de Jeová, coisas boas vindo da parte de Deus. Porque nós precisamos nos relacionar. Mas nós podemos nos relacionar sem contar sonhos, você me entende? Uau. Pega aí. Nós podemos nos relacionar muito bem sem contar sonhos. Hoje em dia, minha filha, nesse mundo muito estranho que vivemos, olha aí, filho. A gente fala algo com toda a pureza do coração e é mal interpretado. Assim foi com José. Yosef, um homem que seria um ícone no Egito para mudar a história do mundo, não só daquele reino de Mitzrayim. Esse homem fez uma diferença excomunal, porque se não fosse a administração de José, até o maior império do mundo teria declinado. Deus tinha um chamado com ele, mas Deus precisava ensinar. Parece que primeiro ele vai apanhar para depois ele poder crescer e construir. Parece que primeiro ele vai sofrer para depois ele poder desfrutar de tantas coisas boas que Deus tinha para ele. É a sua vida. A nossa vida parece que às vezes é dessa forma. Parece que às vezes o sofrimento educa, a dor ensina e até a tragédia nos faz refletir em como ser um ser humano melhor. Preste atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito forte, é muito profundo e talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma. José foi levado para o Egito e vendido pelos ismaelitas. Os ismaelitas compraram ele dos irmãos, que jogaram ele no fundo do poço, e agora vão vender para ganhar um dinheiro. José parece que virou mercadoria na mão de alguém. Um homem com sonho, um homem com chamado, um homem com liderança, um homem com propósito. Ei, pega aí. Um homem que nasceu para marcar uma época, uma geração. Tá entendendo o que eu tô falando? Hã? E depois do sonho que Deus deu a ele, que ele teve, que ele sentiu, tudo começou a dar errado. E é isso que eu quero que você aprenda. Tá tudo dando errado. O sonho continua de pé. Ei, olha aí! Tá tudo dando errado. E o sonho continua de pé. Quem disse que estava dando tudo errado? Quem disse?
que José estava perdendo. Quem disse que está dando tudo errado, irmã? As contas? As traições? As portas fechadas? É Deus protegendo você do mal. É Deus livrando você da coisa ruim, do dia ruim. Quando José é vendido, ele passa a ser treinado. Quando está tudo dando errado, pode ser livramento, pode ser ensinamento, pode ser crescimento. Alguém consegue escrever? Livramento, ensinamento, crescimento. Olha aí, Kátia. É fase, filha. Fase passa. Fase termina. E a vida continua. Você não pode deixar de viver porque um dia alguém feriu você. Você não pode deixar de viver porque um dia alguém feriu você. É agora que você tem que mostrar que é forte para poder recomeçar a vida, retemperar você. Isso, minha filha, invista em você para que tudo mude. E se tu quer mudança ao teu redor, mude primeiro aqui dentro, acreditando no teu potencial, na tua força, que é excomunal. Deus te deu unção, Deus te deu poder, autoridade. Use a fé de forma correta, adequada. Ainda assim vão te criticar. Cabeça focada no que você quer. Sonho não é para contar, não cometa o erro de José. Sonho é para guardar e trabalhar para que ele venha acontecer. Você está recebendo a profecia? Clique nos 3 pontinhos e deixa o like. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com 7 contatos. Sonho não é para contar, sonho é para realizar. E como se realiza? Se afastando de gente que não vai fazer ele sair do papel. Uau. Se afastando de gente que não vai fazer os sonhos saírem do papel. Tem gente que está trancando teus caminhos. Como tem gente que vão abrir portas para você. É muito importante você definir quem serão as pessoas que vão caminhar contigo. É muito importante você definir isso. Porque tem pessoas que são atraso de vida. Oh, Jesus, é forte. Mas tem pessoas que alavancam a tua vida, que impulsionam você. A dor já ensinou. O sofrimento já educou. A tempestade, lembra, já te fez crescer. Aleluia. Lembra da arca? Agora é hora de você mostrar para que veio. Agora é hora de você mostrar para que veio. Agora é hora de você mostrar para que você chegou. Escuta bem o que eu vou te falar. Escuta bem o que eu vou te falar. Porque não é em qualquer lugar que você vai ouvir isso. Deus está preparando você para alguém. E preparando alguém para você. Você solteira. Isso. E só vai acontecer quando ele vê que realmente preparado está você. Só vai acontecer realmente quando ele vê que preparado está você. Uau. Alguém está pegando, alguém está recebendo, hã? Sim ou não? Ô filha, grava o que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você é a rosa desse jardim.
é a rosa desse jardim. Você é a pedra preciosa desse lugar. E o diamante, para brilhar, ele passa por um processo de pressão. E essa pressão tua, toda em você, essa pressão toda em você, é para fazer você brilhar. Sim, é para fazer você brilhar. Tá entendendo? Tá pegando? Tá recebendo? Sim ou não? É uma pressão violenta às vezes, sabe? É uma pressão muito forte. Eu sei que essa pressão toda, irmã, faz com que, às vezes, venhamos a pensar que é o fim. Você acha que José não pensou que era o fim quando ele encontrou o fundo do poço? Você acha que José não pensou que era o fim quando ele encontrou o calabouço, quando ele foi para a casa de Potifar? Mas não era o fim, sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Deus estava com ele, Deus está com você, e quando Deus está conosco, nada nem ninguém vai nos derrotar. Sabe, minha filha, às vezes você tem um sonho e você luta para esse sonho acontecer. Mas tem gente que não consegue alcançar o sonho porque o maior impedimento é ela mesma. Como assim, pastor? Porque tem um gênio difícil de lidar. Não é, irmã? Não é, minha filha? E se você sabe que tem um gênio difícil de lidar, por que você não muda? Vai fazer bem primeiro a você. E depois as pessoas que convivem contigo. Você tem que botar isso na tua cabeça. Você tem que permitir essa mudança para que você viva melhor consigo mesmo. E depois, melhor em sociedade. Tem pessoas que não encontraram, que não conseguiram encontrar um verdadeiro amor porque é tinhosa. Algumas rixosas. Algumas teimosas. Que não sabem o que é palavra ceder. Que só querem vem a nós. Conhece alguém assim? Fala pra mim, Elisa. Maria, Solene, Érica, fala pra mim, conhece alguém assim? Tá na hora de crescer de verdade. E o crescimento dói. Irmã, irmão, Anthony, tá aqui ainda, filho? Eduardo, Antônio. Hã? Vai ter gente, minha filha, que você vai perceber claramente que está atrapalhando. Porque não consegue agregar algo. José era um peixe fora d'água, ovelha. José se dava bem com Rubem, com Judá. Mas José ali era um peixe fora d'água. Era uma peça que não se encaixava. Lembra que eu falei quando a gente não se encaixa em algum lugar, iremos nos destacar? Essa é uma verdade. José era um peixe fora d'água. Era um peixinho fora d'água que sofria por causa da inveja dos próprios irmãos dele. O que esse homem fez para merecer isso? O que você fez, irmã, para merecer tudo isso? Será que sua história não é um pouco parecida com a história de José do Egito? Invejada pelos irmãos, pelas irmãs, pelos parentes, pelas amigas, pseudo-amigos? José só foi aprender o poder do silêncio quando foi para o fundo do poço. Talvez por não ter alguém que o mentorasse, que o liderasse, que falhasse nesse quesito.
Ele foi conhecer o poder do silêncio no fundo do poço. Meu Deus do céu, o que é isso? Sim, eu estou dizendo que José foi conhecer o poder do silêncio no fundo de um poço. José sempre foi bom no que fazia, mas não tinha pessoas que dessem valor a ele. Ou você acha que ele só se destacou no Egito? Não, ovelha. José já se destacava dentro de casa. Uau, aleluia. José já se destacava dentro de casa. E quem se destaca dentro de casa incomoda quem não está se destacando. José precisava das 4 chaves para poder ter acessos que os irmãos dele não tinham. Uau! Meu Deus, essa mensagem é muito forte. Participe dessa campanha das 4 chaves. Quem sabe Deus venha dar a você acessos a lugares. Meu Deus, isso é muito forte. Deus está falando comigo. Eu estou na campanha, tá? Deus venha dar a você acesso a lugares que você nunca imaginou. Irmã, recentemente, eu e minha esposa tivemos acesso a um lugar que eu nunca imaginei que poderia ter. Contatos, amizades com pessoas certas, aliança com pessoa correta. Proporciona acesso a lugares, a pessoas que vão produzir em nós crescimento, vão nos desafiar. Uma certa vez, um amigo mandou uma foto de uma casa, depois de finalizada a obra, que eu, brincando, falei, essa foto eu vou imprimir para colocar no meu escritório, para um dia chegar lá. Porque minhas palavras têm que ser palavras de motivação, mas eu fui motivado ali também. Foque naquilo que você acredita que vai dar certo. Use a sua energia naquilo que você quer tanto ter sucesso. Mas não deixe de atentar para os sinais, porque os sinais chegarão para te alertar. Tá certo, tá errado. É aqui, é ali. Ei, eu tô dizendo para você que agora essa profecia vai trazer sinais para a tua vida. 4 chaves. Quem está lendo o Salmo 70? Quem fez o voto de R$70? Escreva aqui para mim. Escreve. Faça o que eu te orientei. Quando eu me converti e fui para um ministério, o pastor sempre motivava a ovelha a chegar junto. E uma vez ele falou para mim, além do santo dízimo, da oferta, que eu sempre fui fiel, graças a Deus, ele falou, Rodrigo, você vai ler essas palavras aqui durante o mês todo. Eu falei, a mesma palavra, eu não posso diversificar, ele não lê a mesma coisa. Eu não entendia, sabe? Mas depois eu entendi que eu estava sendo preparado. E o primeiro passo é coração obediente. Eu falo, pastor, enquanto eu leio a mesma coisa todo dia, eu posso estar lendo outras coisas, posso estar lendo outras coisas. Ele continua lendo. Eu continuei. Sabe o que eu aprendi dentre tantas coisas? A obedecer ao meu pastor. Por que Deus levanta algumas pessoas e outras não? Porque tem pessoas que são donas do seu próprio ego, do seu próprio nariz. Tem pessoas que acham, filha, que obedecendo às suas vontades vão vencer, mas não vão. José agora vai ser uma boa pessoa numa terra longínqua, terra estranha. Ele longe do pai, da mãe,
e dos irmãos, vai viver sozinho. Quando ele ficava doente de noite, não tinha mamãe nem um papai para ajudar ele. Quando caiu a ficha, ele viu que nos maiores pesadelos que ele teve, o papai e a mamãe não estavam perto para ajudar mais. José estava aprendendo desde cedo a ser homem. José estava aprendendo desde cedo a ser homem. Ele estava aprendendo. E se você aprende mais cedo você vencerá também. Agora, a pessoa que não tem um coração quebrantado, vai aprender o quê? Eu conheço algumas pessoas que acham que sabe de tudo. Eu conheço algumas pessoas que parecem que têm um rei na barriga, que acham que dinheiro é tudo. Quando a pancada vem, essas pessoas não têm estrutura para suportar. Algumas entram em desespero, jogam tudo pro alto. E tem pessoas que são capazes de cometer até uma loucura. Sim, eu estou dizendo para você que você precisa entender que uma campanha como essa é diferente de outras campanhas. É diferente de uma oração apenas. É diferente de um jejum. É um compromisso. É um compromisso. Deus quer que nós possamos ser compromissados, que venhamos a sustentar o que estamos falando, que nosso procedimento, nossa conduta esteja de acordo com a nossa fé, com aquilo que dizemos, acreditar e crer. José agora vai aprender a ser homem, vai aprender agora o poder do silêncio. Ele entra no Egito sem sequer saber o idioma, sem sequer conhecer a terra que ele está. Ele é um estrangeiro. Ele não tem a chave da casa dele. Foi tirado a chave da casa. Oh, Deus. Foi tirado a chave da casa dele. Sim, foi tirado. A chave da casa dele foi tirada. Ele não tem casa, ele não tem salário, ele não tem comida, ele não tem nada. Ele não tem um pai para ajudar. Não tem... Aleluia. Não tem um pai para ajudar, não tem uma mãe para passar uma noite com ele, não tem. José não tem nada. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, sim ou não? Ele perdeu tudo. Muito novo, muito jovem, muito cedo, ele perdeu tudo. Pastor, ele deve ter feito algo muito grave. Não, irmã, ele só falou demais. Ih, meu Deus. Ele só falou demais. Então quem fala demais também pode perder tudo. Você está entendendo o que eu estou falando?
Existe um tempo para você viver um sonho. E nessa ocasião, José está vivendo um tempo do preparo. Um tempo do preparo. Tá pegando, tá entendendo? Sim ou não? Hã? Sim ou não? José tá vivendo um tempo diferente do que ele sonhou. Se é um tempo diferente do que ele sonhou, ele não imaginava que a vida dele fosse virar de cabeça para baixo. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes é necessário a vida virar de cabeça para baixo para que a gente fique de cabeça para cima. Pro alto, orando e pedindo a Deus a direção. Às vezes é necessário a vida ficar de cabeça para baixo para que nós possamos ficar de cabeça para cima. Adorando, glorificando e pedindo a Ele direção todo dia, diariamente. Mas a sua história não termina desse jeito. A sua história não termina desse jeito. A sua história não termina desse jeito. Alguém aqui está acreditando, sim ou não? Hã? Você está acreditando? Você está acreditando? Hã? Então passa a acreditar. Passa a acreditar. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Hã? Tudo é possível ao que crê. Filha, Deus quer que você venha deletar talvez algumas pessoas da sua vida. Delete. Bloqueie. Uma vez, eu dei uma chance para uma pessoa. E a pessoa me traiu. Sim, eu dei alguma chance. Conversei, falei. E chegou um dia que eu bloqueei a pessoa de tudo. Deletei. E passado um tempo, vendo o erro que a pessoa cometeu, alguém tentou aproximar a pessoa de volta. E numa ocasião a pessoa falou: fulano tá aqui, tem alguma chance? Eu falei assim: quem é fulano? Aí a pessoa entendeu que a chance já tinha sido dada. Você não pode permitir que pessoas que Deus tirou do teu caminho venham a estragar a tua vida de novo. É uma bênção, às vezes, longe de você. Às vezes é uma bênção com outra pessoa, mas contigo não é. E é isso que você tem que entender. E mesmo sendo pastor, temos que agir desse jeito. Sem fazer acepção de pessoas. Se pedir oração, eu oro. Mas amizade, não. Porque nem todo mundo merece ser seu amigo. Nem todo mundo tem que ser mais chegado. Existem amigos mais chegados que irmãos, diz as Escrituras Sagradas. Mas tu tem que saber com quem tu anda. Para você não se prejudicar. Para você não se magoar. Para você não se ferir.
Você tem que saber com quem você vai fazer uma sociedade, vai fazer uma amizade, uma aliança, porque se você não souber, o preço pode ser alto. O preço pode ser muito alto. Sim. José foi levado para o Egito e não tinha a chave do Egito. Então José iria morar de favor. José estava morando de favor no Egito. Aquela casa não era dele. Porque tiraram a casa dele. Tiraram a família dele. Tiraram tudo dele, menos a fé. José nunca foi mesquinho. Nunca foi fofoqueiro nem miserável, só falava demais. E o fato dele agora ser levado para o Egito foi porque falou demais. O fato dele ser julgado no fundo do poço foi porque falou demais. A casa que ele está agora não é dele. Nunca foi dele. Era de Potifar. Solene, Deus abençoe, minha filha. Irmã Lourdes, irmã Jurema, ouça isso. Deus vai abençoar você. Pela tua fé. Pelo exercício contínuo da tua fé. Pegou aí, Tádia? Irmã Neida, minha irmã Maria Cecília. José, quando chega amarrado pelos ismaelitas e vê os ismaelitas vendendo ele para Potifar, ele deve ter entrado em desespero. Ser escravo, mesmo nascendo para ser livre, porque tem gente que se torna escravo porque fala demais. Não consegue sustentar o que fala, aí se torna escravo da mentira que cria, ou da situação que permite ser criada. Deus criou você para ser livre. Deus criou você para ser livre. Mas para ser livre, a gente tem que falar pouco. Para não ir para o fundo do poço, a gente tem que falar o necessário. Às vezes é melhor. Né, Annelise? Deus te abençoe, minha filha. Só que do erro, Deus fez uma bênção acontecer. Deus consegue transformar uma desgraça em graça, que é o favor não merecido. Os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio, e ali José não tem mais direito a nada. Gênesis 39 diz isso, que ele foi vendido. Só que a Bíblia diz, no versículo 2, que o Senhor Deus estava com José. Escreva aqui, o Senhor Deus está comigo.
Escreva assim agora: o Senhor Deus está com você. Escreva isso. Escreva isso aqui: o Senhor Deus está com você. Alguém consegue escrever? Estou encerrando. O Senhor Deus está com você. Cadê teu nome aqui? Achei, né? E por Deus estar com ele, ele não morre. Os irmãos achavam que tinham derrotado José. Só que mal sabiam eles, que eles estavam jogando José no lugar que Deus iria prepará-lo. Deus colocou você nesse lugar difícil, com essas pessoas complicadas. Complicadas. São algumas pessoas, né? Para quê? Para abençoar a tua vida. Para preparar você. Preparar você para o dia da grande vitória. Glória a Deus. É muito forte essa revelação, eu vou entregar tudo, já estou encerrando. O Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono, ia muito bem em tudo. Peraí, então José tem um dono, e mesmo sendo escravo, ele ia bem em tudo que fazia. Tá pegando? Tá entendendo? Tá pegando? Tá entendendo? Tá recebendo? Ele ia bem em tudo. E quem se destaca, minha filha, é isso, ele se destacou. Quem se destaca acaba incomodando quem não produz nada nessa vida. Ele tinha um lugar para morar, mas não era dele. Esse lugar era temporário. A Tádia está recebendo. Tem mais alguém aqui? Cadê você, Jurema? Cadê você, Lourdes? Era temporário. Hilda Bezerra, Deus abençoe, minha filha. Pegou? Deus abençoe seu voto, sua oferta. Preste atenção, já estou encerrando. Essa casa, José, agora vai ser o lugar onde você vai ficar, mas ela não é tua. Porque aqui você não passa de um escravo. Olha isso, irmã Cirlei, Michele, Rita, Sandy. Você não passa de um escravo, não tem direitos, só tem deveres. Não tem voz, só tem que acatar e obedecer, sem questionar, sem murmurar. Senão apanhava. Sabe o que é mais interessante? Que José parecia um moço falante, extrovertido, e agora na casa de Potifar, ele tem que ficar calado. Porque se falasse demais ali, poderia perder até a vida. Tem gente que só aprende desse jeito, né? Olha, Clara. Pastor, isso era uma punição de Deus? Claro que não. Era um treinamento de Jeová. Quando nós entramos numa campanha como essa, nós passamos a ser treinados todos os dias, diariamente. Passamos a ser treinados por Deus. E é isso que você precisa entender. Quando eu recomendei você fazer esse voto sugerido de R$70 e fazer a leitura do Salmo 70 nos 7 dias da campanha, não é obrigatório.
É uma decisão sua. Mas aqueles que obedecem a Deus, aqueles que são generosos, fiéis, obedientes, são muito mais abençoados. Está tudo aqui embaixo os dados bancários. E eu estou encerrando. E eu quero te falar uma coisa muito importante aqui agora. José era um escravo em uma casa que não era dele, num lugar que ele não conhecia, e sequer falava o idioma, porque a corrente majoritária diz isso. Ele teve que aprender para poder se comunicar. José era um escravo que Deus estava preparando para ser governador. Hoje em dia, ovelha, parece que às vezes é diferente. Eu já vi em lugares, pela mídia, notícias, que governadores viraram escravos dentro de uma prisão. Porque quem está preso não tem direito. Ou tem. Entendeu? Tem governador que passa a ser escravo, mas tem escravo que passa a ser governador. Uau! Você entende o que eu falo? Eu estou pregando a Bíblia. É porque cada um vai colher o fruto que plantou. Colher a semente, cada um planta uma semente e colhe o fruto da semente que plantou. José estava plantando bondade. Porque o tempo de escravidão, para ele, não tornou ele uma pessoa amarga nem pior. Pelo contrário, tornou ele uma pessoa melhor. Eu já vi pessoas que foram presas e saíram da prisão piores de como entraram. Mas já vi pessoas que saíram da prisão melhores. Que enfrentaram a justiça ou uma autoridade policial ou judicial e aprenderam. Sem também precisar passar pelo cárcere, pela prisão. A gente tem que aprender com tudo isso. Não acha que o mundo é mil maravilhas, porque nunca vai ser, nunca será. Você pode tornar seu mundo melhor, sua vida melhor, sua casa melhor. O que José fez para merecer tudo isso? Falou demais, talvez, né? Quem sabe? E a Bíblia se refere a José de uma forma que parece não muito agradável para alguns iniciantes da leitura do texto sagrado. O dono de José, Gênesis 39:3, o dono de José viu. Irmã, José tinha um dono. Você já teve alguém na sua vida que se julgava um dono seu? Você já teve alguém na sua vida que tratava você como se você fosse escrava dele, pois se sentia seu dono? Não permita mais isso. Esse homem nunca foi seu dono. E você também nunca foi dona dela. Mas José tem um dono. Que um dia foi injusto com ele. Mas José iria dar a volta por cima. Ele precisava, talvez, de alguma forma passar por tudo aquilo. Talvez alguém aqui precise passar pelo que está passando para aprender, crescer e evoluir. Ah, então Deus me fez para sofrer? Não. Deus te fez para crescer. Desde o início é crescimento. Até chegar um dia que não tem como crescer mais. E quando deixamos de crescer no corpo, a nossa alma, a nossa pessoa pode crescer ainda. E eu encerro dizendo que essa escolha é tua. Crescer ou não. José não tinha a chave da casa dele, mas Deus queria dar a chave do Egito nas mãos dele. O Egito
Era o maior império do mundo. E se você estudar o texto até aqui, você vai ver que não tinha nenhum hebreu na liderança daquele reino. Não tinha vaga, nem para egípcios, quanto mais para um hebreu. E quando não tem vaga, Deus cria vaga para abençoar você. E assim vai acontecer com você que está aqui, nessa campanha, sendo fiel a Deus, fiel consigo mesmo e com as pessoas. Tá entendendo? José, mesmo tendo um dono e sendo escravo, dava o seu melhor. Geni Kelly, Deus abençoe, minha filha. Nós vamos separar seu nome para a campanha. Todo voto nós vamos colocar aqui, ó, no azeite consagrado. Todo voto. José sabia que aquele lugar não era o lugar dele. José sabia que aquele lugar não definia a sua pessoa. Ele precisava resistir. Ele precisava lutar. Ele precisava, aleluia, se entregar. Cada dia e cada vez mais a Deus, para poder sair de lá. Deus abençoe a Bruna, minha filha. Ou você reage dando o seu melhor nesse lugar, nessa vida injusta, ou você vai entregar os pontos. José, se tivesse desistido, provavelmente Deus iria levantar outro no lugar dele. Se você desistir, provavelmente Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Sabe o que você tem que fazer? Um conselho, amigo? Participe dessa campanha. Pastor, não era isso que eu queria ouvir. É isso que você precisa ouvir. O problema de alguns é querer resolver na força do braço que tem. Mas Zacarias falou, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E quando José deu o melhor dele naquele lugar, o dono dele viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Então quem é mais abençoado, quem se destaca mais é promovido, abençoado. Uau. E assim vai acontecer. Você vai vender mais do que as outras, do que os outros. Alguém pegou aí? Você vai prosperar mais do que os concorrentes. Alguém pegou aí? Ou só a irmã Nelise? O irmão Anthony também? Sabe? A vida foi injusta com ele. Pode estar sendo injusta com você também. Seja fiel. José iria ser promovido, porque era notório que Deus estava com ele. Potifar percebia. Potifar percebia que Deus estava com ele. Aleluia. Percebia sim, sabe? Por quê? Porque onde ele botava a mão, aleluia, dava certo. Eu declaro em profecia, em nome do Senhor Jesus,
Onde você colocar a mão, é para você que está nessa campanha, onde você colocar a mão, vai dar certo, vai prosperar, vai ser um sucesso, em nome de Jesus de Nazaré. Pegou? Recebeu? Sim ou não? Vai dar certo, vai ser um sucesso. Prepara para viver a glória da segunda casa, que vai ser maior do que a da primeira. Tá recebendo? Hã? Tá recebendo sim ou não? Ele poderia ficar lá chorando. Olha aí, Maria. Ó, Cecília, olha isso. Ele poderia ficar lá chorando, questionando alguns porquês que temos, por que isso, por que aquilo, mas ele decidiu produzir, fazer algo. Ele produziu, ele fez algo. A gente tem que produzir, a gente tem que fazer alguma coisa. Ângela, esses papéis vão sair, vai dar certo em nome de Jesus. José está trabalhando como escravo e o dono dele está vendo. Ele é diferente. Ele tem algo que as outras pessoas não têm. E é por isso que eu vou abençoar. Eu vou continuar essa mensagem amanhã, se Deus quiser. Mas agora eu preciso orar pela tua vida. E se você quer essa oração, se você quer receber essa unção, essa bênção, fica de coração aberto. Separa um copo com água. Eu vou consagrar. E quando eu te der a instrução, se você quiser participar, é só fazer o que está sendo orientado. Amém? Amém? Você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar, escreve aqui nos comentários, de coração aberto, isso. Eu quero voltar, pastor. Eu vou pedir a Deus para receber você de novo. Ore comigo agora. E quando eu pedir para você repetir, repita a oração comigo. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai. Todos os nossos erros, falhas e iniquidades. Escreva, Pai, nosso nome no livro sagrado da vida. Pois nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, sim. Nossas iniquidades, falhas e erros, sim. No nome de Jesus, obrigado pelas revelações, visões, profecias e por essa palavra impactante que tanto vem nos abençoando. Repita a oração comigo, minha filha e meu amado irmão. Diga em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, erros, falhas e iniquidades e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças eu te dou, Pai, porque a salvação chegou em nosso coração. Abençoado seja você que está conosco aqui e com porção dobrada, que Deus te abençoe por você ter compartilhado esse vídeo, deixado o like no canal, por deixar um superchat, por ofertar. Abençoado em dobro seja você, em nome de Jesus. Eu te apresento a nossa água e te peço, Pai, a tua unção sobre cada copo e garrafa separada, em nome de Jesus. Que essas águas sejam tocadas e ungidas, agraciadas pelo teu poder,
E que ao bebermos algo extraordinário aconteça dentro de nós, no nosso corpo e na nossa alma. Que o nosso espírito seja cada vez mais inabalável. Em nome do Pai oramos, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus e pode beber com fé. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E diga graças a Deus. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E diga graças a Deus. Amém? Respirou fundo? Soltou o ar bem devagar? Disse graças a Deus? Aleluia. A última revelação eu vou entregar agora. Lucas 6,38 está escrito, escreva, Lucas 6,38 está escrito. Deem, e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que vão receber? Porque vão dar. Essa parece ser uma da lei mais notórias. Rosimeire, Deus abençoe, minha filha. Onde percebemos que a boa semente traz os frutos. Já reparou que o fruto, em grande parte, é redondo? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Lembra muito uma aliança que não tem começo, não tem meio, não tem fim. O símbolo da eternidade, não é isso? Segundo os estudiosos. Essa campanha das 4 chaves, minha filha, é a campanha que nós cremos que vão abrir portas específicas de sonhos que você quer. Quando nós fazemos uma campanha das portas abertas, é uma bênção, com certeza. Mas quando a porta está aberta, qualquer um entra, não é? E sai, entra e sai, entra e sai. Agora, quando é a campanha das 4 chaves, é a chave que ele dá a você, que vai abrir e fechar. Então, você define quem fica e quem sai, é você que decide. Eu creio que Deus pode dar um poder, uma unção para a nossa pessoa, na individualidade da nossa pessoa, para poder nos abrir portas e nos abençoar. A porta que eu tenho orado por você que está nessa campanha é a porta da vida amorosa, para você abrir teu coração para alguém e alguém abrir o coração para você. É a porta, sim, da vida sentimental que vai dar um casamento feliz. É a nossa fé, isso é fé. É a porta da vida financeira que vai abrir uma porta de grande sucesso, de grande prosperidade. É a porta e da alma. E a porta da vida espiritual, pois sem crescimento no mundo espiritual a gente fica parado no tempo e não vive uma vida com abundância. A direção que eu tenho para você, preste bem atenção, que quer e pode participar dessa campanha e que faz por agora. Nos 7 dias dessa campanha, pastor, eu entrei agora. Entra agora, dá tempo.
Depois você assiste os vídeos anteriores. A primeira direção, para você que quer e pode, é fazer esse voto de amor sugerido no valor de R$70. E a segunda direção apenas é você ler o Salmo 70. Essas duas coisas que eu recomendo que você faça. Pastor, não quero fazer. Não tem problema, não precisa fazer. Pastor, quero plantar essa semente. Eu vou plantar essa semente de R$70 e vou ler o Salmo 70 nesses 7 dias. Antes de dormir. Antes de dormir. Feito isso, quando você fizer o voto, manda o teu comprovante, que eu vou pegar o seu nome e vou mergulhar dentro desse azeite consagrado. E eu vou te dar um conselho que colocou José em outro patamar. Quando José estava no campo trabalhando, antes de ser escravo, ele sempre foi fiel a Deus. E quando ele foi para o Egito para ter um dono, Potifar, ele continuou sendo fiel a Deus. Você acha que Deus coloca em lugares grandes pessoas fiéis ou infiéis? Se você fosse colocar numa empresa tua, uma pessoa para poder administrar, governar e liderar, seria uma pessoa honesta ou desonesta? Eu tenho total certeza que seria uma pessoa honesta e não desonesta. Como Deus vai abençoar alguém que não tem sido correto e honesto? Então, seja fiel no santo dízimo. Devolva nesse altar, se assim você entender melhor, o seu santo dízimo. Eu vou colocar seu nome lá na Arca da Aliança. Vou colocar seu nome lá na Arca da Aliança. E o seu voto eu vou colocar no azeite consagrado, esse aqui, ó. E eu encerro dizendo, como está escrito em Lucas 6,38, dê e será dado também. Como eu disse, a semente é redonda. Se você planta, a semente vai trazer frutos, no plural, frutos, e os frutos vão devolver a você as sementes que um dia você plantou, multiplicado. A semente dá frutos, no plural, e devolve sementes multiplicadas. Sempre quem semeia, prospera, sempre. É isso que as Escrituras Sagradas nos fazem entender. Só que Deus não vai obrigar nem a ser fiel no altar, no santo dízimo, nem a dizimar, nem a ofertar. É uma decisão sua. E quando olharem para a sua vida, você semeador, você dizimista fiel, e verem você prosperando, sempre diga, Deus me abençoa. E se a pessoa perguntar o segredo, diga, o segredo é ser fiel a Deus, em tudo. E se a pessoa receber a boa mensagem, ela também vai prosperar. Ela também vai vencer a vida. E dízimo não é pago, é devolvido no altar. Entende? Comece a mudar o vocabulário. Dízimo se devolve. Não precisa falar isso para os outros, não é somente. Dízimo eu devolvo. Oferta eu faço de coração, alegre. Que Deus abençoe sua vida. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. O Pix CNPJ e o Pix celular. A Caixa Econômica Federal, que você pode fazer pela lotérica, o Banco Bradesco, o Banco Itaú ou o Banco do Brasil. Se você não tiver um Pix, hoje ter um Pix é muito fácil, é muito prático. Eu não vejo nenhum mal nisso, pelo contrário, é uma bênção. Se você não conseguir fazer pelo Pix CNPJ que está aqui ou pelo Pix celular da Luz para as Nações, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal, que é o banco principal, ou pela lotérica, Banco Bradesco, Banco do Brasil ou Banco Itaú. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos para o WhatsApp agora separar os dizimistas para a Arca da Aliança e os ofertantes para o azeite consagrado. Um beijo no teu coração. E eu profetizo que você vai colher nesse voto, nessa campanha, as 4 chaves. Chave do amor, chave da vida financeira, chave da saúde e chave da vida espiritual. Você vai colher essas 4 chaves que vão abençoar muito você.
Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus.